Hoje eu trouxe um tema super interessante e que você com certeza já ouviu na sua vida, o mito da caverna de Platão. Eu sou Karina Tinoco, terapeuta magnética, advogada de família e consteladora. Estou aqui para lhe ajudar neste processo de cura, autodesenvolvimento, desbloqueio de todas as áreas da sua vida. Eu preparei um esquema bem interessante que você vai aprender de uma vez por todas o mito da caverna de Platão. Quando alguém lhe perguntar, você vai saber perceber tudo de forma profunda. Eu vou compartilhar minha tela, que eu preparei tudo com amor e carinho. E aí você nunca mais vai esquecer e vai saber explicar para alguém quando tocarem nesse assunto e vai servir para a sua vida, para o seu autodesenvolvimento. Então tá aqui, ó, o mito da caverna de Platão, a nossa capa, e vamos para uma frase muito linda do Platão, que ele fala assim: tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Então, muitas pessoas querem transformar o mundo e a nossa mudança começa dentro de nós, com a gente. Então, Platão foi muito sábio ao descrever essa frase. E antes de entrar efetivamente no assunto, tá aqui, ó, o mito da caverna de Platão, o que realmente o Platão quis passar com esta história, né? Aqui tá, ó, da onde veio da onde foi criado, né, tudo isso. Tá aqui o livro, né, Diálogos à República, de Platão, é um clássico. Então, é bom a gente saber, né, no capítulo 7 tem o mito da caverna de Platão, onde ele explica tudinho. Então, às vezes é sempre bom a gente saber, conhecer da onde vem a origem, né, dessas histórias, desses contos. Quem foi Platão? Então, eu coloquei aqui uma abordagem rápida e prática para vocês terem uma ideia de quem é Platão. Platão ele foi um discípulo de Sócrates na Grécia Antiga. Ele foi o primeiro filósofo a falar sobre a teoria idealista, né, das formas, então das ideias. Ele veio abordando assuntos sobre o amor, amizade, política, imortalidade da alma, justiça. Então ele contribuiu muito, né, com a nossa conexão, com a nossa essência. Aí aqui eu trago alguns elementos que a gente vai ver no mito da caverna de Platão. Nós temos o homem aqui, as correntes, porque esses homens, como eu vou explicar a história, estavam aprisionados dentro dessa caverna. Tem a fogueira, que a fogueira aqui fora acendia, fazia sombra lá na parede da caverna. E a luz, que foi a descoberta do homem ao sair da caverna. Então, quando você lembrar da história do mito da caverna de Platão, lembre desses elementos: o homem, as correntes, a caverna, a fogueira, a sombra e a luz. E depois a gente vai trazer isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, né? Esses movimentos que nos aprisionam. Tá aqui, ó. A história, o movimento de busca pelo novo, né? A realidade. Então, eu vou fechar aqui a tela. Deixa eu ver aqui. E aí a gente vai voltar para mim. Então, na história de Platão, gente, nós temos esses elementos, como eu citei, né? E o que é que acontecia? Os homens, eles estavam presos dentro da caverna. Será que está falhando? Acho que não.
Os homens estavam presos dentro da caverna, eles não conseguiam nem se virar para trás. Eles estavam aprisionados, acorrentados. E aí a única coisa que eles viam o que era? Era a sombra. A sombra, e lá fora da caverna tinha uma fogueira e pessoas passando. Movimento, vida, né? E aquele povo ali aprisionado, eles só viam um reflexo das sombras na parede da caverna. Então, imagina uma fogueira sendo fazendo sombra lá, né? Então a iluminação era muito precária. Então, não se conseguia ver, visualizar direito. Até que um belo dia, uma daquelas pessoas presas resolveu mexer nas correntes e buscar a sua liberdade. E então, essa pessoa saiu da caverna, caindo e ofuscando com aquele tanto de luz. Pensa, eles já estavam lá muitos dias dentro da caverna e não conseguindo ver direito e vendo. E lá fora ele encontrou o quê? Cor, vida, natureza. E ele ficou, meu Deus, existe tudo isso aqui fora. E aí ele simplesmente resolve voltar e contar para o povo que estava lá. Ele pensou assim: não, imagina, as pessoas precisam saber, conhecer o que tem aqui fora. Eles vão ficar encantados, eles vão comemorar, eles vão festejar. Eu preciso urgente voltar lá e falar para as outras pessoas o que tem aqui fora. E aí ele voltou, chegou lá, contou que tinha vida, tinha luz, tinha um monte de coisa aqui fora. E aí as pessoas continuaram prisioneiros e falaram: não, isso que você está me falando não é verdade. A minha verdade é esta aqui. E ele acabou indo embora muito entristecido, porque ele não teve, as pessoas não reagiram conforme ele havia pensado e tomou o rumo dele, e aquelas pessoas ficaram presas. E aí eu vou dar umas percepções agora para vocês. Vou falar algumas análises que a gente vai tirar de toda essa história. E depois eu vou falar como Platão fez com que as outras pessoas também saíssem da caverna. Vou compartilhar aqui novamente a tela com vocês. É, apresentação. E tá aqui, né? Então, quando o cara sai da caverna, ele vai ver o que? O novo. E aquilo começa a ser a sua nova realidade. Então, o que ele estava vendo antes era uma ilusão, não era a verdade. E aí vem a primeira análise. Platão ele diz assim: os buscadores de luz. Ele denominou como os filósofos, aquele que buscam a sabedoria. Então, eu olho para a minha vida e questiono, né? Onde está a luz? Onde está o caminho da liberdade, da realidade? O que é realidade ou ilusão? Será que minhas crenças são ilusões? Qual é a realidade realmente? Porque eu só consigo ver aquilo que eu me capacito para ver. Então, essa foi uma da primeira análise do Platão, foi o filósofo, que era o cara buscador. Então, foi aquele que rompeu as correntes, né? Ele se permitiu viver a liberdade e alcançou o quê, gente? A luz. Muito bom. A segunda análise de Platão, qual foi? O político é aquele que se sacrifica. Então, ele fez o movimento do político. Qual era o movimento do político? Eu vou ajudar as pessoas, eu vou informar para elas a realidade, eu vou me sacrificar, eu vou voltar lá na caverna e vou agir e vou contar para elas, eu vou orientar.
eu vou mostrar o caminho. Então, o político, ele denominou político dessa forma, hoje totalmente disperso do que é a nossa realidade hoje. Então, ele pegou o político, é aquele que se sacrifica, que quer levar os outros com ele, né? Quer fazer esse movimento de liderança. Aí ele vem para análise 3, a luz e a sombra. Ele denominou a luz, né, como algo de associado à sabedoria, ao bem. Eu respeito, vamos supor, eu pego a natureza e respeito, não por interesse próprio. Então, a natureza é importante para mim, independente de eu ter algum interesse naquela natureza, na água. Então, a água, ela por si só, ela é importante. Eu respeito a natureza como um estado de presença aqui no mundo e não utilizo, aí ele pega o lado sombra, o lado mal, como interesse. Então, a água é um meio para mim. Eu me interesso pela água porque ela me limpa, ela me lava, ela me nutre. Então, o Platão fazia essas associações entre a luz, a sombra, o bem, o mal, o respeito e a falta de respeito, que já é o interesse, né? Aqui eu venho com a quarta análise e o questionamento de Platão. Então, o que é sua realidade? Quando aquele homem estava na caverna e saiu, ele se deparou com outra realidade. E a gente vem na reflexão de o quê? O que é real para mim? Aquilo que é palpável, aquilo que eu identifico através dos meus sentidos: o toque, a visão, o cheiro, mas tem coisas que são reais que a gente não toca, né? Mas vamos para a reflexão de Platão. Então, eu tenho aqui a casa, o carro, o dinheiro, o óculos, pode ter a roupa, o guarda-roupa, o sapato, N coisas que você vai associar aquilo como sendo uma realidade. Então, a minha realidade é essa que eu vejo. E Jesus já falava assim: homens de pouca fé, né? Só acreditam naquilo que vem, né? E aí a gente vem para análise 5, o critério de permanência. Então, a gente analisa a nossa realidade, aquilo que é permanente. O que é permanente? A minha essência, o meu autoconhecimento. Hoje eu posso ter uma quantia do dinheiro, amanhã eu tenho outra. Eu posso ter um carro hoje, amanhã não ter. Posso ter uma casa e não ter. Isso não tem permanência, isso é um movimento transitório. E o Platão trouxe esse lado racional com o lado sombra. Então, muitas pessoas associam, né, a razão com a sombra, com aquilo que eu só é o reflexo, né? E aí, Karina, como é que faz para as outras pessoas que estão lá na caverna saírem da caverna? Então, tem uma inquietude existencial. E o que é essa inquietude existencial? Essa inquietude existencial, gente, é como se as pessoas que ficaram na caverna não viram mudança, ficaram ali prisioneiras, mas eles lembraram daquela pessoa que saiu e não voltou mais. Pensavam que a onça tivesse comido, que tivesse morrido, que tivesse N fatores tivesse acontecido com aquela pessoa que saiu e não voltou mais. E ali eles estão em grupo, eles estão em bando e um apoia o outro, entendeu? E eles ficaram naquele movimento até que teve uma inquietude, porque aquele buscador que saiu, ele plantou uma semente na mente deles. Ele passou a informação dizendo que existia algo diferente e novo lá fora. E eles ficaram com aquela sementinha plantada na cabeça deles. E aí veio uma inquietude existencial. Será que o que ele falou é verdade? Vem uma curiosidade, vem o interesse pelo novo. É um movimento natural, é um movimento da nossa alma. Ai, tem um negócio aqui atrapalhando. Então, mostrando de novo aqui para vocês. E aí ele vem nessa pegada, né, nessa análise
Aqui, ó, as pessoas com dúvidas. Ah, será que eu devo sair da caverna ou não? Será que o bicho lá fora vai me comer? O que é que tem lá fora? Meu Deus do céu, que mistério, que agonia, que coisa, né? E a gente chega a uma conclusão, né? Qual a maneira como você percebe a sua realidade? E por que muitas pessoas têm medo do novo, têm medo do desconhecido? Porque é o medo de perder a sua identidade, daquilo que já é conhecido por você. Os seus sentidos já fizeram a análise, né? Os seus sentidos já detectou, não, aqui eu conheço esse território, eu conheço o que tem aqui, mas é só isso, é só isso. E aí eu fico com medo, ao mesmo tempo que eu quero ir, eu me bloqueio, eu me freio. E a gente para refletir e perceber quais são as correntes que te deixam lá dentro da caverna, que não permite você acessar o novo, só permite você. Qual é a sua realidade? Será que é aquelas sombras na parede da caverna? Será que existe um mundo lá fora lhe esperando para você acessar o novo? E suas crenças, seus traumas de infância, suas limitações te deixam lá dentro da caverna. Seus ancestrais, seus antepassados, sua crença familiar, o que é que te deixa dentro da caverna? Aprisionado, olhando por uma parede, sem percepção. Eu não tenho luz para ver o objeto que está na minha frente. Eu não tenho movimentação, não tenho liberdade, não tenho coragem. Então, hoje você para se perguntar o que tem te aprisionado dentro da sua própria caverna, dentro da sua própria mente, o que te causa desconforto de acessar o novo. Então, vale, gente, essa reflexão para você trazer para a sua vida. Pode ser na área profissional, pode ser na área pessoal, pode ser na área de relacionamentos, onde você quiser. E aqui eu trago a última frase do Platão: não espere por uma crise para descobrir o que é importante para a sua vida. Uau! Que frase! Que filósofo maravilhoso! Eu vou deixar na link, gente, alguns links na descrição do vídeo. Estamos inaugurando agora um podcast Mentes Brilhantes. A Jornada Uma Nova Mulher, que é uma mentoria minha, que eu trabalho 5 pilares poderosos para a vida. E o método Riqueza Magnética, que a gente vai trabalhar os pilares da riqueza na nossa vida. Se você quiser saber mais dessas informações, dos meus cursos e tal, eu vou deixar os links na descrição do vídeo e também vou deixar linkado para vocês um vídeo que eu fiz recentemente, que é o Poder da Gratidão. Vou colocar aqui para vocês acessarem. Vão lá, exercite o poder da gratidão, que é muito interessante. Coloca o nosso estado vibracional em outro movimento. Se você quer ter resultados extraordinários, então venha, assista, dedique um tempo da sua vida para estudar, evoluir e aplicar, tomar conhecimento e aplicar, tá bom? Que essa história, o mito da caverna do Platão, você agora tenha entendido, tenha incorporado este conhecimento na sua vida e agora sempre pense e reflita o que é que está me bloqueando, o que é que está me acorrentando, tá bom? Beijão e ficamos por aqui. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.